Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na terça-feira, dia 20 de maio. Já estamos a gravar, são 2h14 para o dia 21 de maio, onde o foco principal é a final da Liga Europa, o Tottenham contra a equipa do Manchester United. Postecoglou contra a Ruben Amorim, ambos muito perto a nível de classificação da descida da Premier League, apesar de estarem salvos há muito tempo dessa condição. Vão à final da Liga Europa lutar não só pelo título, mas pelo um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada. O recap, vou só falar aqui um bocadinho. Esta terça-feira não fizemos nada. Segunda-feira, ou não vamos fazer nada. Segunda-feira fizemos duas apostas pré, veio uma, não veio outra, e depois fizemos apenas uma aposta live e veio. E no domingo foi perfeito. Veio a dobra na Holanda, veio uma tripla na segunda Liga Alemã e veio a aposta do dia principal, a aposta pré, com os gols em ambas as partes no jogo do Inter contra a Lazio. Não consegui acompanhar nada em live, mas foi um bom dia. Aliás, antes disso, já sabem, eu sou o Aaron Big Mac, isto é um canal sobre apostas esportivas, onde falamos das especificações e das apostas pré-live, e iremos também ter aqui um bocadinho uns ou outros conteúdos diferentes. Se gostam deste tipo de conteúdo e estão aqui pela primeira vez, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Se estão aqui já há algum tempo e ainda assim não comentam, não metem like e nem sequer subscreveram o canal, é só dar aquele scrollzinho para baixo e subscrever o canal. Já sabem também, Crack das Camisolas é quem me viste, o link está na descrição. E depois, Bet7 e MyBest são as casas que apoiam o canal e as casas que eu uso e que nós usamos no Telegram. Os links estão no Telegram e o link do Telegram está na descrição do Telegram, totalmente gratuito. Em relação a esta quarta-feira, eu selecionei aqui 4 jogos, 3 deles de ligas mais periféricas. Aliás, uma é de uma taça, mas nós vamos começar a trabalhar algumas coisas deste lado. A da G-League é um de alguns exemplos que nós vamos começar a trabalhar depois de terminarem aqui todos os campeonatos principais, e para nós não falarmos apenas do jogo da final da Liga Europa, que é o que terá mais foco, vamos falar aqui um bocadinho destes jogos. Portanto, arrancamos aqui na Liga Japonesa, a G-League. Os dois jogos irão ser jogados às 11 da manhã. Yokohama F Marinos contra a equipa do Vissel Kobe. A equipa do Yokohama já foi uma equipa super over, das equipas mais overs dos campeonatos orientais. Hoje não é tanto. Estamos a falar de uma equipa que tem 15 jogos jogados, tem apenas uma vitória, de 5 empates e 9 derrotas, tem apenas 11 golos marcados em 15 jogos e 23 golos sofridos. Defronta em casa ainda assim a equipa do Vissel Kobe, que tem 15 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 16 golos marcados e 14 golos sofridos. A nível de mercado, temos um Yokohama a 3.80, um Vissel Kobe a 1.90, over 1.5 1.28, over 2.5 1.90, e o ambas marcam 1.76 e os golos em ambas as partes a 1.80. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos, nem para a Champions, onde perderam por 4-1 contra a equipa do Al Nassr, nem para a G-League, o Yokohama venceu qualquer um dos últimos 10 jogos. Posto isto, sofreu em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não sofreu contra... Não é o Tóquio Verdi, já não lembro quem é. Nós vamos começar aqui também a entender um bocadinho mais de tudo isto. Eu acho que é o Tóquio Verde, sim senhor. O FC Tóquio é o roxo. Afinal, ainda vou entendendo. Já trabalhamos a J-League, não no Telegram, mas eu noutros tempos já trabalhei a J-League. Não live, mas pré-live. E sofreu nos últimos 9. Nos últimos 10 jogos sofreu nos últimos 9. Sofreu em 9 dos últimos 10. Foda-se, que puta de confusão. E vem de 3 jogos seguidos sem marcar. E tem 7 derrotas seguidas. Em casa tem 3 jogos, onde perdeu também os 3. Nos últimos jogos do Vissel Kobe, nos últimos 10 jogos, ficou apenas sem marcar por 3 vezes. Tóquio, não sei contra quem é, e contra o Kashima Antlers, 2 desses fora de portas. De resto, marcou em todos os 7 jogos, e tem aqui também alguns jogos sem sofrer. 3 jogos também sem sofrer. A nível de mercado, o que eu espero deste jogo, se olharmos aqui um bocadinho para a classificação, o Vissel Kobe está em 8º lugar, mas sem menos 2 e 3 jogos das equipas estão em primeiro, nos primeiros lugares, e pode fazer 27 pontos e colar-se aqui um bocadinho à luta para as competições asiáticas. E a equipa do Yokohama necessita de pontuar, porque tem apenas 8 pontos. Está com uma distância muito grande já
das outras equipas e tem aqui alguma necessidade. Tendo em conta que principalmente estes últimos jogos da equipa do Yokohama apenas não bateu por 2 vezes o over 1,5 e mesmo no lado do Vissel Kobe também tem aqui jogos onde faz golos com facilidade. Fez 2 golos à equipa do Kawasaki, por exemplo, vem de uma vitória por 3-2, perdeu por 3-1 contra o Cerezo, tem aqui algumas vitórias interessantes, tem alguma facilidade em fazer golos. Eu diria que este over 1,5, 1.28 e o próprio Vissel Kobe a fazer aqui um golo que está a, a, a 1.20 parece-me minimamente interessante para o que eu espero que este jogo seja, que seja um jogo em que a equipa do Yokohama possa partir aqui um bocadinho o jogo e possam surgir aqui golos, principalmente pelo lado do Vissel Kobe. O X2, ou seja, o Vissel Kobe não perder 1.25, também pode ser interessante se vocês quiserem aqui juntar alguma coisa, mas não me surpreende nada se, por exemplo, o Yokohama conseguisse vencer aqui este jogo por 2-1, por exemplo. Não sei, porque quando nós falamos aqui um bocadinho da Feliz, estamos a falar de equipas que também têm que se expor ao risco, têm que ir para cima, e equipas que se têm que ir para cima podem fazer golos, e eu prefiro aqui nos overs e se calhar num golo o Vissel Kobe, uma equipa estando disposta também permite oportunidades ao adversário, que é um adversário que consegue fazer golos com facilidade, portanto aqui iremos falar apenas do over 1,5, 1.30 e o Yokohama, e aliás, eu vi Salkov a fazer um gol a 1.20. Em relação ao outro jogo, temos um Kawasaki Frontale contra a equipa do Urawa Red Diamonds. Urawa Red Diamonds é uma das equipas mais conhecidas japonesas, que chegou a fazer algumas parcerias, tem ideia com o Manchester United, na altura do Jisung Park e por aí fora, e ganhou aqui um bocadinho de importância. E do outro lado, um Kawasaki Frontal é que há pouquíssimo tempo era uma das melhores equipas japonesas, uma equipa que fazia muitos golos, que ia para cima, atropelava praticamente todas as equipas aqui da J-League, mas neste ano, pelo menos, não tem sido tanto assim. 15 jogos, tem 24 golos marcados e 14 golos feridos, portanto, continua a ser um dos melhores ataques da liga, e tem 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. A equipa do Urawa, em mais 2 jogos, tem menos golos marcados e tem apenas mais um golo sofrido. Nos últimos 10 jogos das duas equipas, a equipa do Kawasaki tem apenas 3 derrotas, Vissel Kobe, Kashima Antlers e Al Ahly para a Champions League da AFC. E depois tem aqui vitórias, como por exemplo o Al Nassr venceu por 3-2, e tem aqui marca golos com regularidade, marcou em 8 dos últimos 10 jogos, apenas não fez gol contra o Tóquio Verde e contra a tal equipa do Al Ahly para a Champions League. Mas se olharmos aqui para o Urawa, também tem apenas 2 derrotas dos últimos 10 jogos e um empate, e também marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Portanto, eu aqui já vejo oportunidades mais interessantes se nós quisermos olhar aqui para o panorama de golos. Estamos a falar de 90% dos jogos do Kawasaki dos últimos 10 jogos veio over 1,5, 70% veio para o lado do Urawa. E se olharmos aqui para o primeiro tempo, estamos a falar de 70-60. Se olharmos aqui para o segundo tempo, estamos a falar de 70-80%. Portanto, não são médias horríveis para equipas que fazem golos com regularidade, e é uma boa oportunidade do Kawasaki em casa chegar-se aqui um bocadinho à frente e colar-se aqui à equipa do Urawa. É verdade, ainda falta muito campeonato, mas é também um ponto interessante. Pode fazer aqui 27 pontos, fica a 2 e fica com menos um jogo ainda, portanto pode ser interessante aqui para o lado do Kawasaki Frontal aqui uma vitória. Portanto, eu aqui vou falar apenas o over 1,5, 1.28, o over 2,5, 1.95, o ambas marcam 1.77 e o golo em ambas as partes a 1.80. E 6. Em relação à US Cup, Open Cup, estamos a falar da Taça dos Estados Unidos, uma taça muito histórica dos Estados Unidos, onde aqui sim é um bocadinho difícil de precificar algumas coisas, por isso é que eu vou só falar de alguns mercados em específico, porque aqui muitas vezes há rotação de equipa, depende aqui, os campeonatos americanos são sempre um bocadinho diferentes, e este ano a MLS, eu nem tenho gostado muito de trabalhar a MLS. Muitas vezes trabalho em off Telegram, muitas vezes no Discord, que está associado ao Patreon e por aí fora, para a comunidade, mas não é um mercado que eu tenho gostado muito de trabalhar. Eu acho que as equipas da MLS estão numa fase estranha, que têm tido incremento de qualidade, mas a nível de finalização dessas oportunidades, eu não me sei explicar muito bem, mas essa última definição das equipas não está muito boa, mas eu também acredito que haja também aqui um incremento de qualidade defensiva também que impede aqui um bocadinho isso, e parece que não estamos a ter uns campeonatos assim tão overs quanto isso. E um destes exemplos é mesmo esta equipa do San Jose Earthquakes, que é uma das equipas mais overs da MLS este ano, e vamos falar dos golos neste jogo, mas empatou a 0 contra a equipa do New England, fora de portas. Eu tenho a ideia que em New England joga assim sintético, mas são
estas coisas, estas diferenças, estas mudanças às vezes que me fazem olhar aqui para isto um bocadinho de maneira diferente. Já a equipa de Portland também é uma equipa que tem apenas tem muito poucas derrotas e a única derrota que tem é por 4-1 contra a equipa de São José. E venceu por 3-2 também para a US Cup. E a equipa do São José venceu por 2-1. Há muitas surpresas nestas taças, há muitas coisas. Eu iria-vos avisar aqui para evitarem jogar aqui pelo match shots. Portanto, eu aqui, muito rápido, over 2,5, 1.49, ambas marcam 1.46 e o gol em ambas as partes, vocês já sabem, já nem preciso dizer, a 1.48. Muita atenção a estas competições. Nós vamos começando a incrementar aqui ou ali uma competição nova. Hoje falamos da G-League, vamos falar da MLS, vamos falar de Allsvenskan, que é o campeonato sueco, vamos falar um bocadinho depois da Série A do Brasil, quando tivermos aqui um bocadinho mais de dados, e vamos abordar assim. Ainda assim, temos ainda este último fim de semana de campeonatos europeus, temos final da Taça Portugal, a meio da próxima semana temos Conference League, temos final da Champions no fim de semana a 8, no dia 31, se eu estou em erro. Depois ainda temos o Mundial de Clubes, temos a Final Four da Liga das Nações que falamos no Telegram. Portanto, há aqui ainda muita coisa, mas intercalado com isso, vamos falar aqui, vamos picar o ponto aqui e ali em alguns campeonatos. Portanto, falando agora sim do jogo do dia, a final da Liga Europa, Tottenham Hotspur contra a equipa do Manchester United, duas equipas que estão em lugares quase de descida da Premier League, apesar de estarem safos já há algum tempo, como se falou no início, mas estão na final da Liga Europa. A equipa de Postecoglou enfrenta a equipa de Ruben Amorim, duas equipas que já pensam nesta final há muito, muito tempo. A nível de mercados, temos um Tottenham Hotspur a 3 e um United a 2.38, portanto, mais favoritismo aqui para o lado do United. Eu, sinceramente, eu dava aqui um favoritismo misto, porque são duas equipas muito estranhas, são duas equipas muito irregulares, duas equipas que defendem mal, que sofrem muitos golos, que sofrem remontadas, que dão remontadas, são equipas um bocadinho random, e eu acreditava aqui no mercado um bocadinho mais equilibrado, diria United 2.6, Tottenham 2.6, uma coisa assim no género, mas é o mercado. Temos o over 1,5 1.30, over 2,5 1.92, temos o ambas marcam 1.71 e o golo em ambas as partes a 1.80. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, temos um Tottenham com apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, e a equipa do United com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Uma dessas vitórias foi feita no prolongamento contra a equipa do Lyon, incluindo esse também empate. Se olharmos apenas para a competição da Liga Europa, estamos a falar de um Tottenham que tem apenas 2 derrotas contra a equipa do AZ Alkmaar e contra a equipa do Galatasaray. Tem 3 empates e depois tem tudo vitórias. Do lado do United, e se calhar aqui um bocadinho o mercado a falar, não teve qualquer derrota até agora na Liga Europa. Arrancou com 13 empates, incluindo contra a equipa do Futebol Clube do Porto, Fenerbahçe e Twente. Depois houve aqui o incremento do Ruben, e eu não tenho a certeza se o Ruben já defrontou o PAOK. Eu acho que o Ruben entrou aqui no jogo do Bodo Glimt, e a partir deste jogo são apenas 2/3 empates contra a equipa do Lyon, mas que culminou também em vitória, e temos aqui goleadas por 4-1 contra o Bilbao, 3-0 no Bilbao, com circunstâncias aqui um bocadinho diferentes. Venceu por 4-1 também a Real Sociedade. São vitórias interessantes, mas são vitórias um bocadinho complexas, porque se olharmos aqui para todos os jogos da Liga Europa do Manchester United, estamos a falar que apenas não sofreu por 3 vezes. Steaua Bucareste fora, Bilbao, mas com menos um jogador, e em casa contra a equipa do PAOK. Se nós olharmos aqui para o lado mas marcou em todos os jogos. Se olharmos aqui para o lado do do Tottenham Hotspur, é apenas também um jogo onde não marcou, contra a equipa do AZ Alkmaar, que depois venceu por 3-1. Mas também é uma equipa que sofre com regularidade. Sofreu contra o Ferencváros, sofreu 3 golos do Gala, sofreu 2 golos da Roma, sofreu do Rangers, sofreu do Hoffenheim, sofreu do AZ nos 2 jogos, sofreu do Frankfurt, sofreu do Bordeaux, e depois aqui este último jogo, o Bordeaux também acabou por não fazer um bom jogo. O que é que eu espero aqui? Conhecendo aqui um bocadinho das equipas, eu acredito que a equipa, principalmente o United, entra aqui um bocadinho. São duas equipas que já estão a jogar para este jogo há muito tempo. Ou para esta competição há muito tempo, porque a partir do momento em que matematicamente ou teoricamente já não dá para descer divisão na Premier League, era aquele sempre receio que pode haver ali, o foco foi total na Liga Europa. O Ruben Amorim falou bem cedo disso, o Postecoglou também, apesar de um bocadinho não tão focado.
mas o foco é claramente esse. Temos duas equipas muito interessantes ofensivamente, são duas equipas que marcam golos com muita regularidade. A equipa do United não defende muito bem, mas a equipa do Tottenham defende pior ainda, vem duas derrotas seguidas, a equipa do United vem duas derrotas seguidas. Acabou por fazer um bom jogo contra a equipa do Chelsea, mas depois na segunda parte optou por tirar alguns jogadores, tirou o Casemiro, tirou o Bruno, tirou alguns jogadores para jogarem esta final da Liga Europa com um bocadinho de ritmo do jogo, mas com algum descanso também. E depois tem aqui algumas derrotas em jogos, lá está, todos eles para a Premier League. E aliás, nos últimos jogos da Premier League, perdeu com o Chelsea, perdeu com o West Ham, perdeu com o Brentford, empatou com o Bournemouth, perdeu com o Wolves e perdeu com o Newcastle. Portanto, os poucos resultados interessantes que estão aqui são todos para a Liga Europa e do lado do Tottenham exatamente igual. Portanto, consegue-se entender aqui o foco total na Liga Europa. O Tottenham perdeu com o Villa, perdeu com o Palace, empatou com o West Ham, perdeu com o Liverpool, perdeu com o Forest e perdeu com o Wolves. Portanto, há aqui um mudar de chip óbvio, que influencia, obviamente, os resultados na Premier League, porque não são assim tão importantes quanto isso. Posto isto, eu acredito num Tottenham e num United a querer ir para cima bem cedo no jogo, se calhar o Tottenham com um bocadinho, ou se calhar o United com um bocadinho mais de pragmatismo à espera do que o Tottenham possa fazer, porque sabe que as transições defensivas do Tottenham são um bocadinho deficientes e pode aproveitar isso com jogadores rápidos como o Garnacho, como o Højlund, com bolas metidas pelo Bruno ou pelo o Mason Mount, são jogadores que têm esse tipo de jogo, que podem fazer essas transições, e acredito num Tottenham se calhar com mais bola no início e ir um bocadinho mais para cima, mas o United a conseguir sair e a criar também algum perigo. Sendo uma final, e eu percebo as odds dos overs, porém, na minha opinião, tem bastante valor, tendo em conta os padrões das equipas. Over 1,5 1.30, over 2,5 1.90, ambas marcam 1.72 e o golo em ambas as partes a 1.80, na minha opinião, tem imenso valor. Maltinha, está feito por hoje. Falamos aqui dos joguinhos, fomos picar aqui um bocadinho o ponto à G-League, falamos aqui dos Earthquakes contra Portland para a US Open Cup e falamos aqui na final da Liga Europa. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, comentem, metam like e subscrevam o canal, que isso ajuda-me imenso. Eu queria muito chegar aos 2.000 subscritores até junho. Maltinha, até o início de junho, 2.000 subscritores. Partilhem, pá, peçam, façam merdas. Partilhem esta merda até chegar aos 2k subscritores até junho, para atacarmos o mês de junho com tudo o que nós temos. Maltinha, muito obrigado a toda a gente que esteve desse lado e que quinta-feira, aliás, quarta-feira e quinta também, mas com calma, quarta-feira, seja um bom dia com boas apostas.